gente tem a sensação que a mente é contínua, mas quando a gente para perceber e estudar, né, o funcionamento do cérebro, a gente constata que a mente ela é pixelada. O que que isso significa? Significa que um pensamento é como se fosse um pixel, só que no modo padrão do córtex, ele vai gerando frames por segundo muito rápido, o que dá a sensação de continuidade, né? Porque ele vai colando esses pixels um no outro e aí dá uma sensação de que a mente é perene, como se fosse realmente um filme contínuo, mas é por causa do modo padrão do córtex. Ele gera esses pixels tão rápido que parece que é algo contínuo. Ah, aí, né, pesquisando sobre, a gente acaba descobrindo que pode existir uma espécie de seletor dentro do cérebro que liga ou desliga esse modo padrão de geração de pensamentos. É conhecido como a glândula pineal, né? A glândula pineal, além de inundar o sistema com melatonina, né, ela promove essa mudança de, de chave, né? Essa mudança no seletor. No modo padrão, a nossa pineal ela é desativada por conta de toda sorte de contaminações. Quando a pessoa entende essas coisas, ela vai descobrindo como que ativa a pineal, que é algo que eu ainda estou descobrindo, eu ainda estou nesse caminho. Uma vez que a pineal está ativada, ela seleciona o modo que fica mais espaçado, os pixels, ela muda o tempo dos pixels, né? Os frames por segundo, o FPS fica mais espaçado. Aí você consegue perceber que entre um pensamento e outro existe vazio, que é o próprio ponto zero, é um portal, né? Qual que é a grande pegadinha da existência humana? É que os humanos vivem dentro da mente. Quase nunca o humano está realmente acessando a realidade. Ele está sempre dentro de algum sonho que existe dentro de algum pensamento. Ele está sempre dentro da realidade de algum pensamento. Se o humano conseguisse sair de dentro da mente, ele acessaria um outro modo de existência. Ele sairia do tempo, porque o tempo ele só existe na mente. A mente só pode existir no tempo, né? O que que é a mente? Ou é remoendo memórias, né, do passado, ou fazendo projeções no futuro. O agora não existe para a mente, o momento presente. Se acontecer isso, a mente se desfaz. Ela só pode existir do tempo. E como os humanos vivem dentro do pensamento, né? A gente está sempre dentro do pensamento. Então acaba que a existência humana fica dentro do tempo. E como o tempo é relacionado com o espaço, então toda a matrix espaço-temporal é mental. É algo que acontece por correspondência de dentro para fora. Se a humanidade descobrisse essa coisa da glândula pineal, ela iria sair da mente, iria experimentar um outro tipo de existência, né? Isso é realmente algo muito interessante. Isso é realmente algo muito interessante.
E aí a gente chega à conclusão aquelas máximas, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Assim começa assim abaixo. Porque realmente o funcionamento do universo é igual o nosso próprio funcionamento interno, né? Quando a gente vê o cérebro, por exemplo, o Sol, ele faz um papel bem semelhante com um dispositivo no cérebro chamado tálamo. O que que o tálamo faz? Ele pega a luz, não, ele converte as informações que os sentidos físicos captam em impulsos elétricos e envia para o córtex cerebral. Porém, antes de enviar para o córtex cerebral, esses impulsos elétricos, que é pura informação traduzida em impulsos elétricos, antes do tálamo enviar essas informações traduzidas em impulsos elétricos para o córtex cerebral, que consequentemente vai gerar os pensamentos e consequentemente toda a realidade, toda a vida experienciada. Antes disso, esses impulsos elétricos eles passam pelo sistema límbico, né, pela amígdala, que etiqueta emoções naquelas informações. Emoções essas que são associadas às próprias memórias do indivíduo, aos bancos de dados existentes dentro do próprio indivíduo. Uma tecnologia incrível, né? Aí o que que o Sol faz? O Sol, ele puxa as informações que eu não sei necessariamente qual é a nomenclatura certa para definir se é vácuo quântico, se é éter, mas vamos chamar de éter. O Sol, ele puxa um monte de frequências embaralhadas do éter, do cosmos e tudo mais. Toda essa sopa de frequências, o Sol as traduz em luz e calor, que consequentemente vai virar experiência de vida correspondente à própria configuração da estrutura humana, né? Porque se fossem só todas as frequências embaralhadas, não teria como haver a vida na Terra como nós conhecemos, essa realidade holográfica, né? Então, o Sol ele faz essa tradução, né? Que por correspondência é a mesma coisa que Jesus faz, né? Por isso que Jesus é o Filho, né? The Son, no inglês, né? Son é tanto para Sol quanto para Filho, né? Tipo, a fonética, né? Escrito é outra coisa, mas a fonética é a mesma. Porque o que que Jesus faz? Ele traduz a glória de Deus em informações, traduz o abstrato de Deus numa linguagem humana. É um tradutor, assim como o Sol, que traduz aquela sopa de frequência em luz e calor, que é o que proporciona toda a realidade holográfica, a vida como nós conhecemos, né? Porque essa luz e calor, ela vai acabar gerando, emanando a matéria, né? O que que é a matéria? É luz e som, né? Eu ainda vou descobrir exatamente como que o som está relacionado ao próprio sol, som, áudio. Porque está relacionado, eu só não entendi exatamente como. Então, o que que é a matéria? É luz e som, né? Enfim, aí depois eu faço outro vídeo. Mas a mensagem desse vídeo principal é essa. É de que a mente é pixelada, né?
qual que é, tipo, a diferença de um iluminado para um não iluminado? É que no modo padrão a gente se identifica com os pensamentos, porque no modo padrão os pixels são gerados em frames rápido. Aí não dá para você ver o espaço vazio entre eles, fica um contínuo, fica uma continuidade perene na nossa cabeça. Aí a Matrix criou a variável eu, que é o próprio ego, né? E colocou essa etiqueta eu nos pensamentos. Aí quando você pensa, aparece assim, tipo assim, o cara tá ali comendo o almoço, né? Aí ele pensa, eu depois preciso escovar o dente. Mas esse eu é um, é um jogo mental, ele não existe de fato, né? Ele é um monte de informações compiladas com essa etiqueta eu, que é o próprio ego, né? Que é algo que só existe na mente. Então, esse modo padrão do córtex, ele gera os pixels muito rápido, frame por segundo muito rápido, que gera essa sensação de contínua. E além disso, a ideia do eu, a ideia do eu etiqueta esses pensamentos, e isso gera toda uma identificação que faz os humanos acreditarem que são a mente e que os pensamentos são eles que estão, mas é um processo totalmente automático do próprio cérebro, algo da própria, é uma produção cerebral. Aí, o que que acontece? Os iluminados, eles fazem o seletor, eles passam o seletor do modo não iluminado, que é esse modo padrão, né, do fluxo de pensamentos contínuo, a identificação, né, por causa da etiqueta do ego, do eu, anexada nos pensamentos. O que que o iluminado ele faz? Ele tira o seletor, ou seja, a pineal, do estado não iluminado e passa para o estado iluminado. Quando isso acontece, os frames por segundo reduzem drasticamente a velocidade, vai criando espaço vazio. Nesse espaço vazio, ele descobre que o eu é uma abstração. O ego é uma abstração da própria mente no modo padrão. Então, a etiqueta do eu no iluminado some, não existe mais por causa disso, né? Deve existir algum macete para mudar o seletor do modo não iluminado para o modo iluminado. É algo que eu estou pesquisando ainda.